Senhor presidente, senhores vereadores, público presente. Senhor presidente, eu peço permissão para fugir um pouco da regra. Nós estamos com um convidado muito especial hoje, que está nos dando a honra de prestigiar esta sessão. Eu falo aqui do meu amigo Davi. Senhores, o Davi é um americano que um dia chegou em Joinville e, senhores, foi o primeiro pedagogo que a prefeitura de Joinville contratou. Até então nós contratávamos professores e naquela oportunidade, na década de 70, Joinville contratou o primeiro pedagogo para trabalhar na Secretaria do Bem-Estar Social. Ou seja, para nos dar, senhor presidente, assessoria pedagógica, vereador Bento, vereador Bellini, porque naquela ocasião nós implantávamos a rede de creches em Joinville, que nós chamávamos de séries, e que o Bellini conheceu muito bem essa história. E com certeza os seus familiares lá no Morro do Meio, quando o senhor falar do Davi, vão lembrar do Davi. O Davi foi o primeiro pedagogo que foi significativo naquela oportunidade. A secretária Edla Jordan, a assistente social Márcia Petri, a assistente social Rosemary Cardoso e uma equipe de educadores criávamos naquela oportunidade os séries em Joinville. Foi uma época em que a demanda das mulheres que precisavam ajudar na renda familiar deixavam as suas casas e saíram para o mercado de trabalho. E nós só tínhamos uma creche em Joinville, que é a creche Conde Modesto Leal. Começamos a criar a rede de creches, o governo então do Pedro Ivo, e o Davi veio a Joinville e, para a graça de Deus, caiu na Secretaria do Bem-Estar Social, foi contratado, e todos nós, educadores do SERES, os que foram, os que estão, devemos muito a essa figura. Essa figura lindíssima, uma figura humana magnífica e que nos ajudou na essência do nosso projeto, ou seja, na criação da metodologia. O vereador Bellini lembra muito bem que para a época nós criamos um projeto alternativo muito moderno. Sabe, Davi, quando nós discutíamos naquela época Paulo Freire, algumas pessoas nessa cidade nos olhavam meio de avesso, de uma forma um pouco esquisita, achavam que nós éramos meio diferentes, porque nós seguíamos uma cartilha de um dos grandes mestres nossos, que foi o Freire. 20 anos depois, Davi, 20 anos depois, a nossa estrutura da Secretaria Oficial da Educação começou a estudar Paulo Freire, 20 anos depois. E eu lhe digo com muita emoção que no dia que eu entrei na Secretaria da Educação do município e vi um cartaz com uma frase do Paulo Freire, eu chorei, porque eu lembrava de que, vereadora Zionete, essas coisas poderiam ter acontecido há muito tempo antes. O que nós queríamos resguardar era a educação de todos, onde pai, mãe, crianças, professores, educadores, a sociedade como um todo, discutissem a educação que era importante e precisa ser feita naquele momento. Nós queríamos uma educação que não diferenciasse a escola das nossas casas. Nós queríamos que as nossas crianças se sentissem em casa. E não queríamos fazer uma creche que tratasse de um depósito de crianças. Muitos anos mais tarde, vereador Odir, que também foi secretário de Bem-Estar Social, Davi, e que também administrou SERES por muito tempo. Aliás, nós temos dois vereadores, os dois ausentes nesse momento, que estão representando esta casa em viagens, que foi o vereador Osmari Fritz e o vereador Maurício Peixe, que também foram secretários de Bem-Estar Social. Embora o vereador Maurício está aqui presente, quando foi secretário, os SERES já não estavam mais na Secretaria do Bem-Estar Social. Já haviam
ido para a Secretaria da Educação. Então, quero dizer para você, Davi, em poucas palavras, era muito importante que os vereadores que conhecem a história do SERI e que lamentam às vezes, Davi, que hoje os SERI já não são mais como eram, já não é mais, já não faz mais parte daquele sonho que nós tínhamos. Ele existe, mas lamentavelmente hoje as mães na cidade de Joinville possuem o mesmo problema que nós tínhamos em 72, ou seja, elas precisam trabalhar e nós não temos creches. Embora nós tenhamos hoje mais de 30 na cidade, públicas, e mais as conveniadas. Mas a cidade cresceu, perdemos algumas coisas no conteúdo pedagógico, aquilo que tu nos ensinastes, algumas coisas acontecem, até porque nós temos ainda na frente da coordenação do CEIS uma antiga educadora nossa, que também foi capacitada e treinada por você, mas algumas coisas mudaram. Mas nunca é tarde, vereadora Zionete, sempre há tempo de se retomar, de se voltar ao tempo, à história, e de fazer o que nós queríamos, um trabalho social sem distensão, e com uma educação humanizada, e aonde as nossas crianças se sentiam verdadeiramente bem acolhidas. E eu vou lhe dizer mais, eu tive a honra, Davi, de ser vereadora, de sentar aqui, e até disputei uma eleição, mas abri mão dela, porque já sentou nesta cadeira de presidente da mesa do maior poder entre os 3 poderes, que eu acho que é o legislativo, uma criança criada por nós lá no SERI do Bucarém, o Sandrinho. O Sandrinho foi um menino que talvez tu não lembres, mas se tu vê-los, quem sabe, quando nós sentávamos lá em cima, na sede da Secretaria do Bem-Estar Social, que hoje é a Secretaria do Bem-Estar Social, na época era o SERI Bucarém, sentávamos lá discutindo as questões pedagógicas, o Sandro estava lá embaixo, na turma de 1 a 3 anos, sendo cuidado pelos nossos educadores. E eu, que em várias oportunidades troquei as fraldas do Sandro, tive a oportunidade de ser parceira dele aqui como vereadora. Não é bonito isso? Não é gostoso isso? E eu que ia concorrer com ele para ser presidente dessa casa, abri mão e recuei, porque eu não poderia concorrer com alguém que foi quase filho nosso. Então, para finalizar, senhores vereadores, é uma honra para Joinville ter aqui o primeiro pedagogo contratado na Prefeitura de Joinville, que fez um trabalho magnífico, que implantou e ajudou e contribuiu com a dona Edla Jordan a formar esta rede de CEIs. Joinville lhe deve muita gratidão, Davi. 20 anos depois você volta para a nossa cidade. Saiu de Joinville, voltou para os Estados Unidos. Hoje ele mora no Amazonas, em Manaus. Casou com uma paraense, não é? Casou com uma paraense, nada mais brasileira do que ser norte e nordeste desse país. Muito obrigado pela oportunidade que tu nos deste. Somos todos alunos teus. Tu foste o nosso grande mestre, e Joinville lhe deve uma eterna gratidão. Eu só quero dizer que, para a minha experiência em Joinville, é a maior experiência educativa na minha vida, que quando cheguei aqui, eu não sabia bem o que eu ia fazer, mas os joinvilenses realmente aceitavam as pessoas, a mim mesmo. Eu me lembro uma história, essa é bem interessante. Quando eu estava quase pronto para sair de Joinville e voltar para São Paulo, porque eu não estava bem sabendo o que eu ia fazer, mas eu conheci algumas pessoas dentro da prefeitura, e quando eu estava andando nessa rua, a gente pensa, por que você escolhe essa rua e não aquela outra rua? Ou por que você andou por aí e não por lá? Mas quando eu saí dessa
outro lado da rua, o carro, no mesmo momento, dobrou, e dentro do carro era a Dona Edla Jordan, a Marta Petri, e pode ser até Tânia, foi vários educadores no carro. E começaram a gritar para eu entrar no carro. E a razão é porque me levaram para a prefeitura e eu fui contratado quando eu realmente pensei que não ia acontecer nada. Aconteceu tudo. E daquele momento em diante, na própria prefeitura, o pessoal... É uma coisa impressionante como junta certas pessoas no momento histórico, certas pessoas, o momento... Vocês todos estão aqui agora, e por que vocês estão aqui agora, e por que não outros, e de onde você veio, e qual é a configuração em que vocês se acham hoje. E assim que eu me achei numa configuração histórica que criou o série, mas por causa de todas as pessoas que juntaram naquele momento. E na época era Pedro Ivo também, que era um senhor muito dedicado e uma pessoa muito impressionante. E do prefeito, da Dona Edla, das educadoras que se juntaram, das pessoas que vieram e criaram toda essa oportunidade de trabalhar com a cidade e com as pessoas de Joinville. Eu que agradeço Joinville por me ter dado essa tremenda experiência e essa tremenda história em que eu podia participar. E eu que quero dizer muito obrigado, Joinville, e todos vocês.